que já tentou anunciar na rede de display, mas ainda não conseguiu nenhum resultado. Ou se você está na dúvida sobre qual imagem eu devo usar para vender mais. Então, já fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje o nosso assunto é sobre como criar imagens estratégicas que convertem de verdade e que pode aumentar significativamente as suas vendas aqui na internet. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi Carneiro, especialista em rede display, certificada pelo Google, e eu ajudo afiliados e produtores a venderem todos os dias na internet, usando anúncios de maneira inteligente. E hoje eu trouxe aqui várias dicas que vão te ajudar na hora de criar suas imagens para a rede de display. E no final eu vou te mostrar como você pode transformar suas campanhas e fazer muitas vendas para se tornar um afiliado de sucesso. Regra dos 3 elementos. Agora eu vou te mostrar um segredo que poucos afiliados e produtores conhecem. Os 3 elementos essenciais que todo banner campeão precisa ter. Se você errar em um deles, as suas campanhas podem queimar dinheiro sem trazer nenhuma venda. A primeira regra é a imagem impactante. A imagem, ela é o primeiro ponto de contato entre o usuário e o seu banner. Ela precisa ser atraente e comunicar rapidamente a proposta do seu produto. Um exemplo prático aqui. Imagens de pessoas que expressam emoções, como por exemplo felicidade, surpresa, transformação. Ou então produtos em uso, como por exemplo, se você estiver anunciando o encapsulado, você pode mostrar a imagem mais os benefícios do encapsulado. Outra imagem atraente, impactante que você pode utilizar são os fundos contrastantes, para destacar ainda mais o seu anúncio. E quais são as imagens que você deve evitar a todo custo? Primeiro, são imagens de baixa qualidade. Nem pensar em usar aí, por exemplo, imagens de pessoas ou de produtos com uma baixa qualidade, que passe a sensação de que a imagem está tremida, distorcida. Isso nunca, tá, pessoal? A outra coisa que vocês devem evitar são os elementos muito pequenos. Eles ficam muito difíceis de se entender. Então, muito cuidado na hora de vocês colocarem esses elementos aí para não ficar muito difícil de entender, tá? Outra coisa que vocês devem evitar são imagens muito genéricas, aquelas que não se conectam com o público, que podem passar qualquer mensagem que não esteja em conexão com o que você realmente precisa passar. A segunda regra são texto direto e bem chamativo. Você precisa de um texto direto e muito chamativo. Agora que o usuário ele já olhou para o seu banner, ele precisa entender rapidamente o que está sendo oferecido e por que ele deve clicar no seu anúncio. O ideal é que esse texto direto e chamativo ele tenha no máximo entre 5 e 7 palavras e que ele seja direto ao ponto. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês de textos bem persuasivos. Por exemplo, vocês podem utilizar: descubra como emagrecer sem dieta. Bem rápido, bem direto e super chamativo. Lembre-se sempre, de 5 a 7 palavras, direto ao ponto. Quem leu isso aqui já sabe rapidamente o que quer: emagrecer sem dieta. Outro texto bem persuasivo que eu preparei aqui para você é: ganhe R$5.000 por mês com o Google Ads. Rápido e direto também. Outro que eu preparei aqui para você é: seu sorriso mais branco em 7 dias. Dicas: use palavras de ação, como por exemplo, descubra, ganhe, economize, transforme, aprenda. Você também pode utilizar e pode incluir gatilhos mentais, como por exemplo, um gatilho de urgência por tempo limitado, ou então um gatilho de exclusividade somente para 100 pessoas. Esse também é um tipo de texto muito persuasivo. Um erro comum: texto muito longo ou genérico que não desperte a curiosidade do consumidor. Então, cuidado com texto muito longo. Às vezes a pessoa não tem paciência de ler ou não entende, o texto fica meio desconfigurado, fica muita informação no banner. Isso não funciona bem, tá? Nós vamos agora para a terceira e última regra, que é o botão ou a frase que incentiva o clique, que é chamado o CTA.
CTA é o botão ou então a frase que diz o que o usuário deve fazer. Sem um CTA muito forte, o público vê o seu banner, mas ele não clica. Então, o botão, ele deve conter essa informação, né? Você tem que colocar ali um botãozinho abaixo, uma frase que incentive a pessoa a dar esse clique, a fazer esse próximo passo, tá? E esse botão, ele deve ter cores bem chamativas, como, por exemplo, vermelho, laranja, verde, e usar também frases diretas. Um exemplo de CTA poderoso é: clique e descubra agora. Baixe grátis. Garanta a sua vaga. Compre com 50% off. E o erro muito comum aqui que muita gente comete é colocar um botão muito pequeno, sem destaque, ou um CTA muito fraco, como por exemplo Saiba Mais. Ou até mesmo não usar o CTA, né, para induzir as pessoas a clicarem no seu anúncio. Se o seu banner tem muita informação, textos grandes ou então elementos demais, ele vai ficar muito poluído e vai afastar os cliques. O segredo é você utilizar imagens que chamem mais a atenção, junto com um texto bem persuasivo e, lógico, um botão de CTA, uma chamada bem forte no CTA. Isso tudo vai resultar muito mais cliques e, consequentemente, muito mais vendas. Agora que você já sabe quais são os elementos que você vai utilizar dentro do seu banner ou da sua imagem aí na rede de display do Google Ads, agora nós vamos falar de um detalhe que pode fazer total diferença entre um anúncio que vende e um anúncio que passa por aí despercebido. Esse tema são as cores. Isso mesmo, as cores, elas são fundamentais para que o seu anúncio seja um verdadeiro anúncio que vende, tá? Um anúncio campeão. As cores quentes, elas chamam mais a atenção. Se você quer um banner que se destaque rapidamente, dê prioridades a cores quentes e vibrantes, como por exemplo o vermelho, o laranja ou então o amarelo. Essas cores, elas geram um senso de urgência, de ação, de impulsividade. O azul é a cor mais usada por bancos e grandes empresas porque transmite confiança e profissionalismo. O verde é associado à saúde, à natureza, ao bem-estar. Ideal para produtos naturais e sustentáveis. O erro comum é você utilizar as cores quentes em excesso. Pode deixar a sua imagem muito agressiva e muito desconfortável para o usuário, para a pessoa que está vendo a sua imagem. O ideal é que você saiba equilibrar as cores junto com as cores neutras. Agora nós vamos falar sobre as cores frias, que transmitem confiança. Se o seu produto precisa passar credibilidade, e segurança, você deve optar por cores como, por exemplo, o azul ou então o verde. Exemplo, os banners de curso online, por exemplo, ou então de serviços financeiros, eles usam muito a cor azul para parecerem mais profissionais, ou seja, para passar mais confiança. E produtos naturais, como por exemplo suplementos, ou então alguns encapsulados que você costuma ver por aí, além do azul, eles também costumam usar a cor verde para reforçar a ideia de saúde, de equilíbrio, de bem-estar. O poder do contraste para chamar a atenção. Não basta escolher uma boa cor. Você também precisa garantir que o texto e o botão de CTA se destaquem. O segredo está no destaque. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Toda vez que vocês usarem o fundo escuro, o texto e o botão devem ser claros. E toda vez que você usar o fundo claro, o texto e o botão deverão ser escuros. As cores complementares, como por exemplo o azul, mais o laranja ou então o roxo, mais o amarelo, eles funcionam muito bem. Então a dica é: teste sempre os botões com fundo vermelho, laranja ou verde, pois são essas cores que geralmente aumentam a taxa de cliques. Façam testes AB. Assim você vai descobrir qual é a melhor cor para aquele público. Nem sempre, pessoal, uma cor que funciona bem para um nicho de produto pode funcionar para todos os outros, né? Cada nicho tem a sua cor específica. Por isso, façam testes AB, né, com diferentes versões aí de imagens, e assim você vai ver qual é aquela imagem que performa melhor para aquele público. Exemplo prático: criar 2 banners idênticos, mas com cores de botões diferentes. Por exemplo, um
com o CTA vermelho e o outro com o CTA azul. A outra dica é rodar anúncios e analisar qual teve a maior taxa de cliques, ou seja, o CTR. Qual é o anúncio que teve um CTR maior que o outro. A outra dica é, depois que você analisar qual é o anúncio com o melhor CTR, você vai escolher esse e vai melhorar o desempenho dele, ou seja, escalar em outras campanhas. Lembre-se, cores quentes chamam a atenção, cores frias trazem a sensação de credibilidade, de confiança. E o contraste faz o seu anúncio se destacar diante dos seus concorrentes. Sempre teste diferentes combinações para que assim você possa encontrar o que converte mais com o seu público. Qual a imagem que está te trazendo mais conversões. Agora nós vamos falar sobre os tamanhos das imagens, né? Quais são os tamanhos da imagem, Gabi, que mais performam? Qual a que faz a minha campanha girar mais aqui na rede de display do Google? Agora que você já sabe como escolher as cores, você já sabe também qual o design certo que você vai utilizar nas suas imagens, aí das suas campanhas da rede display, nós vamos falar sobre os tamanhos das imagens, aqueles que trazem mais cliques e consequentemente mais vendas. Afinal de contas, se você não tiver o tamanho correto, não adianta. Nós precisamos ter o tamanho correto para que a sua campanha rode. Tem muita gente que fica com campanha travada e esse pode ser o principal ponto que a sua campanha continua parada. E vai parar mesmo, porque se a sua imagem não tiver o tamanho correto, consequentemente, não tem por que rodar. Muita gente acha que qualquer tamanho de banner funciona aqui na rede de display. Mas a verdade é que alguns formatos não têm um desempenho tão bom. Ou então alguns outros formatos têm um desempenho melhor do que esse que você pode estar usando aí. Isso acontece porque alguns tamanhos de imagem eles não são muito comuns em blogs, em sites ou então no lugar onde você está anunciando. Ou então também porque não chamam a atenção do cliente potencial que vai clicar no seu anúncio. Portanto, agora nós vamos falar sobre os tamanhos de banner que mais geram cliques e, consequentemente, mais vendas para você. Antigamente, pessoal, era necessário criar diversos tipos de tamanhos na hora da gente subir um anúncio aqui na rede de display. Eram chamados tamanhos fixos, eram diversos tipos. Era necessário fazer banner para topo de blog, para mobile, que é a versão para celular. Tinha aqueles formatos de retângulo aqui reto para a lateral dos blogs, de sites, de portais. Arranha-céu, aquele banner que aparece lá no topo. Enfim, entre muitos outros tamanhos. Mas agora, com essa categoria de anúncios responsivos, o Google facilitou e muito a nossa vida. Esse tipo de anúncio responsivo faz com que o seu banner, a imagem e a descrição, elas oscilem de forma dinâmica. Elas vão fazendo ali diversas combinações com a intenção de obter os melhores resultados. O robô ele vai ali distribuindo, fazendo combinações diferentes entre imagens, títulos e descrições ali que você dispõe dentro de sua campanha, de maneira que ele encontre o que o consumidor precisa. O Google, o robô mesmo, ele vai fazendo essas combinações para você. Com os anúncios responsivos agora na campanha da rede de display do Google, você não precisa mais perder tempo criando esse tanto de imagens que eu falei anteriormente para vocês. Isso significa que ao invés de você criar vários tamanhos de imagens, você pode subir ali poucas imagens, mas no tamanho correto, que o Google Ads vai fazer essa dinâmica para vocês. Ela vai ajustar automaticamente essas imagens dentro de sites, blogs, canais de YouTube, vídeos, enfim, aplicativos. Ele vai fazer esses ajustes, correções de cores, enfim, entre outras coisas, para que a sua campanha da rede de display ela gire de forma correta, se encaixando ali em diversos dispositivos, em diversos tamanhos ou então em locais onde o seu anúncio costuma aparecer. As vantagens dos banners responsivos. Primeiro é que eles se ajustam automaticamente a diferentes tamanhos de tela. Segundo ponto é que ele vai economizar tempo, porque você não precisa criar vários tamanhos manualmente. Outra vantagem é que eles aumentam a chance de aparecer em mais sites e portais do Google. Além também de melhorarem a performance, pois o Google otimiza a exibição para os melhores espaços possíveis. No Google Ads, os banners responsivos costumam ter um desempenho melhor que os banners fixos para anúncios da rede de display. Se você quer mais cliques e vendas, use os tamanhos que mais performam e aproveite os banners responsivos
para maximizar suas campanhas na rede display. Uma sugestão é você entrar para o nosso grupo de WhatsApp. Lá tem os tamanhos recomendados, todos em um arquivo de PDF, para fazer as suas campanhas na rede de display do Google aumentar o engajamento e, consequentemente, te trazer muitas vendas. Participe agora e baixe gratuitamente. Para participar do nosso grupo, é necessário fazer inscrição no nosso curso gratuito. Lá embaixo você vai encontrar o link que vai te direcionar para o nosso grupo de WhatsApp. Você pode baixar esse arquivo em PDF e ter os tamanhos corretos para aplicar aí nas suas imagens da rede display. Agora nós vamos falar sobre como evitar erros que queimam o seu dinheiro. Muitos afiliados, eles perdem dinheiro com a rede de display porque cometem erros simples na hora da criação de suas imagens. E aqui eu pontuei, escolhi 3 erros comuns que podem acabar com os seus resultados. Vamos aí. Primeiro, texto muito grande e confuso. Entenda, um banner, ele não é um artigo. Se tiver texto demais, ninguém vai ler. O público ele precisa entender a mensagem em pelo menos 3 segundos. E como é que você vai resolver isso? Use frases curtas e objetivas, como por exemplo, emagreça sem dieta, saiba como. Desconto de 50% hoje, últimas vagas. Destaque apenas um benefício ou um gatilho mental por vez, sem enrolação. O segundo erro é imagem de baixa qualidade ou sem relevância. Imagens pixeladas, desfocadas ou irrelevantes fazem o banner parecer amador e desvalorizam muito o produto. Como é que você vai resolver isso? Use imagens de alta resolução. Ali uma imagem que a gente recomenda é de no mínimo 600 por 600, né, para ter uma qualidade assim melhorzinha, tá? Agora, lógico, se você baixar o nosso PDF, lá vai ter imagens com a resolução melhor, para que vocês entendam. Depois vocês vão escolher imagens relacionadas ao produto, como por exemplo, se vende emagrecimento, usem fotos que remetam a bem-estar e a corpo saudável. E teste também imagens reais do produto para aumentar ainda mais a sua conversão. O terceiro é a falta de um CTA claro e direto. O problema é que se o usuário não sabe o que vai fazer, ele não clica. Muitos banners, eles falham porque não tem um botão de CTA, uma chamada para ação bem convincente. Alguns nem utilizam. Então, se o usuário ele não sabe o que fazer, se você não induzir, não tiver uma chamada clara dentro do banner, ele não vai clicar. A gente precisa convencer as pessoas a clicarem no produto, tá? Como é que você pode resolver isso? Inclua um CTA na sua imagem. Como, por exemplo, compre agora, baixe grátis, descubra o segredo. Destaque esse botão de CTA com uma cor bem chamativa, como, por exemplo, um vermelho, um laranja, amarelo, um verde. Não esqueçam de testar qual a cor que está performando melhor para aquele público. Agora eu vou te mostrar como criar um banner profissional em minutos. Criar um banner de alta qualidade não precisa ser complicado e nem caro. Nós temos ferramentas gratuitas e muito fáceis de usar. Você pode criar banners incríveis em minutos. E aqui eu vou te ensinar como fazer isso de forma rápida, utilizando o Canva, uma das ferramentas mais populares e acessíveis do mercado. Ferramentas gratuitas, aqui eu escolhi 2 ferramentas gratuitas para que você possa utilizar para criar seus banners. A primeira é o Canva, que eu falei para vocês. O Canva é uma plataforma online intuitiva que oferece modelos prontos, ícones, imagens e fontes. Perfeito para quem não tem experiência em design. E a segunda ferramenta que eu escolhi para que vocês possam utilizar é a do Google, Google Web Design. O Google Web Design é uma ferramenta um pouco mais avançada, mas ainda assim gratuita, que permite a criação de banners animados, interativos, ideal para quem busca personalizar mais em detalhes, tá? Agora eu vou te mostrar um passo a passo simples para você criar o seu banner bem chamativo e nós vamos utilizar a ferramenta do Canva. Então vamos lá. Primeiro, você vai acessar o Canva. Se você não tiver uma conta, você pode criar uma conta gratuitamente. Você vai escolher o formato na barra de pesquisa, digite banner e escolha o tamanho de banner que você deseja. Por exemplo,
um banner de 1.200 por 1.200, né? Um banner quadrado. Aqui você pode escolher o modelo. O Canva oferece diversos modelos prontos. Escolha o modelo que se ajuste à sua ideia ou então comece um banner do zero. Você também pode começar um banner do zero. Eu recomendo escolher um modelo, como por exemplo um layout mais simples, né? E aí você vai personalizar esse design. Primeiro, a imagem, né? Nós vamos carregar uma imagem de alta qualidade ou escolha uma da biblioteca do Canva. Agora, depois, nós vamos escolher um texto. Você vai substituir o texto do modelo, né, se você está utilizando um modelo pronto, por algo direto e chamativo. Lembre-se de ser objetivo, como, por exemplo, ganhe 50% de desconto agora. Depois, o nosso próximo passo é escolher as cores. Ajuste as cores do banner para destacar a sua imagem. Use cores vibrantes, como por exemplo vermelho ou amarelo, para chamar a atenção. Depois nós vamos escolher o CTA, que é a chamada para ação. Não se esqueça de incluir um CTA claro e visível. Como saiba mais ou então compre agora. Use uma cor que contraste com o fundo. Depois, revise o banner. Verifique se o banner está claro e direto. Evite sobrecarregar o design com muito texto ou então muitas imagens. Lembre-se sempre de que menos é mais. Depois, nós vamos baixar esse arquivo. Após finalizar, clique em baixar no canto superior direito. Escolha o formato de imagem, né? O JPEG ou então o PNG e pronto. Seu banner está pronto para ser usado na sua campanha na rede display do Google Ads. Agora nós vamos para a dica extra. Agora eu vou deixar aqui para vocês umas dicas extras para criar banners profissionais. Primeiro, pessoal, use fontes legíveis, tá? Prefira fontes simples e evite muitas fontes diferentes no mesmo banner. Outra coisa são os espaços em branco. Deixe um pouco de espaço ao redor do texto e da imagem para que o design ele possa respirar mais. Consistência visual. Mantenha as cores e fontes consistentes com a identidade da marca ou do produto que você está anunciando. Com o Canva ou então com outras ferramentas gratuitas, criar banners profissionais ficou muito mais fácil e rápido. E se você quer aprender como utilizar seus banners em campanhas da rede display para aumentar ainda mais as suas vendas, não deixe de conferir meu treinamento Display X3. Lá nós temos dicas para que você possa acessar até mesmo o Canva Pro de graça e aproveitar muitos recursos sem pagar absolutamente nada. O link está aqui na descrição. Agora que você já aprendeu a como criar imagens estratégicas e otimizar suas campanhas aí na rede display do Google, está na hora de você colocar tudo isso em prática. Você tem as ferramentas e você também tem as estratégias para definitivamente aumentar as suas vendas. E assim você pode alcançar resultados incríveis. O próximo passo agora é o seu. Se você quer dominar a rede de display e começar a vender todos os dias como afiliado, eu tenho duas opções aqui incríveis para você. A primeira é um curso gratuito que eu estou oferecendo aqui para os inscritos desse canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, que assim você vai ter acesso ao nosso curso gratuito. Eu criei um curso gratuito para te ensinar o básico sobre rede display e marketing digital, com dicas básicas, né, para que você possa começar a faturar os seus primeiros dólares ou reais com vendas na internet. É o primeiro passo para quem quer realmente entender de vez quais são as melhores estratégias de tráfego pago que existe no mercado. E o segundo é o nosso treinamento Display X3. Se você já sabe que quer resultados rápidos e uma estratégia assim completa e super robusta, esse é o curso ideal para você. Nesse treinamento nós vamos ensinar tudo no passo a passo para você vender usando a rede de display, usando a rede de pesquisa, usando também campanhas de vídeo, tanto com estratégias aqui no Brasil, também com estratégias no exterior, para quem quer vender na gringa. Com a minha metodologia exclusiva, você poderá criar anúncios de alta performance. Eu ensino você a escolher os melhores públicos
e assim conseguir aumentar suas vendas com baixo custo. É o que eu digo sempre. Vender na internet é simples, mas vender na internet com lucro são para poucos, tá? Para pouco mesmo. Então clica no link da descrição e vem aprender e aplicar as melhores estratégias que vão te trazer muitos resultados com vendas na internet. Não deixe essa oportunidade passar. Quem aplica essas estratégias sai na frente e conquista resultado de verdade. Então não deixe para amanhã o que você pode aproveitar hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Ative o sininho para que você possa receber mais conteúdos como este. E comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você espera dos próximos vídeos que virão. A sua opinião é muito importante para mim. Eu vou adorar responder o seu comentário. Então, vamos lá colocar essas estratégias em ação? Sucesso para você, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!